e onde a gente chegou até agora. Eu gravei um programa até recentemente com o Bruno Garchagen, eu acho que eu pronunciei certo o nome dele. Garchagen. Em que a gente só fala da história do Brasil. Tá? É um programa maravilhoso, só sobre a história do Brasil, e para a gente tentar entender algum desses problemas. Mas se você parar para pensar o Brasil, né, como é que a gente tentou começar a formar a classe média, a gente saiu de um Brasil em 45, depois da Segunda Guerra Mundial, que era um Brasil um Brasil rural, um Brasil não industrializado, um Brasil que estava buscando, né, o seu processo chinês, né, o seu processo de sair de ser uma economia rural, de sair de ser uma economia não industrializada para se industrializar, né, e fazer o seu processo de infraestrutura e crescimento. E a gente viveu o nosso período China. Né, nosso período China, 45 a 75, foi o período que a gente cresceu 7, 8% ao ano, a gente era o tigre sul-americano. E ali, eu me lembro, eu nasci em 72, tá? Quando eu nasci, existia uma classe média brasileira. Até se você olhar ali no Rio de Janeiro, aqueles programas Anos Dourados, série da Globo famosa, né? Era aquela fase em que existia uma... Eu nasci numa família na Tijuca, em que meu avô era um contador, e realmente existia uma classe média ali em volta, o que a gente entendia como classe média. E existia muita esperança, existia uma pujança no Brasil de que o Brasil deu certo, de alguma maneira, tá? E aí meu pai sempre fala a piada de que, cara, tudo começou a dar errado quando eu nasci. Né? Depois que eu nasci, tudo começou a dar errado, e porque eu nasci em 72, 73 foi a crise do petróleo. Né? A primeira crise do petróleo. E 79 foi a Revolução do Irã, foi a segunda crise do petróleo. E depois, na década de 80, o Brasil defaultou na dívida externa dele, e a gente não tinha petróleo, não tinha nada. Eu tinha amigos da Petrobras que falavam, Rui, até mais velhos que eu, diziam assim, cara, Rui, naquela época a gente trocava frango por petróleo, então não tinha divisa nenhuma, a gente ligava lá para o Irã, ligava lá para o Oriente Médio e dizia assim, olha, vocês estão querendo frango, a gente está precisando de petróleo, então escambo, eu não tenho dólar, vai ser frango por petróleo, porque não tinha, na verdade. E aí foi a fase da destruição da classe média brasileira, porque eu nasci numa família, um núcleo familiar estruturado, em 72, em que esse núcleo familiar, em termos financeiros, foi gradualmente destruído na década de 80. Porque a década de 80 foi a década dos 13 trilhões de inflação acumulada. E foi a fase que não adianta você tentar formar capital. Os juros reais eram negativos. Era uma situação em que o capital era confiscado, que foi o caso do Plano Collor, a questão de que a base monetária era destruída, e não existia maneiras de você guardar ou começar a formar riqueza. O que aconteceu naquela época é que a classe média foi dizimada. Né? Por incrível que pareça, eu nasci numa família em que a mãe é médica e o pai é um farmacêutico formado pela UFRJ, e trabalhou na Anvisa. Você me diz assim, esse cara devia ter uma vida de classe média. Não, eu tinha uma vida muito difícil naquela época. Até o negócio da minha mãe deu errado, uma série de coisas, porque naquela época as coisas davam errado. Então você destruiu ali naquela década de 80 e 90 o sonho da classe média. Você vivia esperando o gatilho salarial, porque tinha o gatilho salarial. Se batesse 20% de inflação, o seu salário era automaticamente refeito. E eu comecei a trabalhar nesse aspecto. Né? Em 93 que eu comecei a trabalhar, formalmente, eu recebia meu salário e descia correndo para comprar um terno. Era duro mesmo. E eu dizia, se eu não comprar hoje, eu não compro mais esse terno. Então, não havia capacidade de você formar riqueza. Então, um país muito empobrecido. E olha só, a gente foi de 90, isso tudo tem relação, tá? Até com a estrutura política do Brasil. Porque a gente foi, lembra a música da Copa? 90 milhões em ação. E a gente foi para 200. Só que a gente foi de 90 para 180, basicamente, naquela época, num período em que o país não crescia, a renda per capita não crescia, não havia acumulação de riqueza, não havia geração de riqueza. O que gerou um índice bom? Esse bom fazia a receita do governo crescer rapidamente. Né? Essa receita do governo crescendo rapidamente permitiu que eu crescesse gasto do governo a taxas como 6% real ano a ano. Esse gasto do governo ele se transferia para rendas de famílias. E essas rendas de famílias, junto com o aumento de endividamento, fazia com que um país que crescia PIB 3%, 4%, fazia com que o gasto das famílias crescesse 5%, 5,5%. Então, a gente teve um período em que o gasto das famílias, a capacidade dessas famílias estarem investindo dinheiro, gastando dinheiro efetivamente, era maior do que o crescimento da economia como um todo, que já era alto porque a gente já estava
começando a pegar do futuro, né, aumentar o endividamento do governo, pegar do futuro, e a gente teve junto o chamado parafiscal. O que é o parafiscal? Era basicamente os grandes investimentos na economia em que a esperança, novamente era pegando do futuro, porque é endividamento, é que a esperança que o retorno sobre investimentos fossem altos. O que foi isso? BNDES, basicamente, Petrobras, pré-sal, né? Todos aqueles investimentos, Abreu e Lima, que a gente já conhece da história toda das empreiteiras brasileiras. Então você tinha um período que era um período de sonho, porque você era o período que aquela expressão vai ter Disney nasceu nesse período, né? A expressão de que as pessoas começaram a viajar, né, que viajavam de carro, começaram a viajar de avião. As pessoas que não se faziam reforma em casa começaram a fazer suas reformas, seus puxadinhos. Eu achava que eu era classe média nessa época, mas tô vendo que era pobre, porque não tinha Disney, não tinha reforma, não tinha nada disso lá em casa. Mas eu tava comentando com a Malu ontem, inclusive. Mas você não se endividava, né? Não, meu pai, porque meu pai era muito consciente, de fato. Mas nessa época, por exemplo, né, eu lembro dos meus tios, o meu tio militar e a minha tia, na época, dona de casa. Ela não trabalhava. E eles tinham os dois filhos, meus primos, estudando, fazia curso de inglês, né? E tinha empregada doméstica. Uhum. Hoje em dia, um militar que a esposa não trabalha, não consegue ter empregada doméstica. Então você vê realmente, né, que eu falo, não, aquela época era classe média, hoje em dia eu já não sei se é. Negócio não, com certeza. E a gente vai chegar nesse ponto. O que aconteceu que ele não consegue mais pagar esses custos, né? Então foi uma época de sonho que você tinha um boom global, esse boom global gerava receita governamental, essa receita era reinvestida no país, gerava renda de família, essas famílias se endividavam mais, traziam mais renda futura, antecipavam renda futura, e o parafiscal funcionava também dessa maneira. Daí disse, Rui, o que está de errado nisso tudo? Né? E aí, mas o que está errado? O que está errado era uma coisa simples. O crescimento da produtividade era nenhum. Né? A gente não teve, né? Desde ali, a gente estabilizou a moeda, a gente fez todo esse processo, mas a nossa produtividade desde 1980 é estagnada. Inclusive, eu queria perguntar sobre esse ponto específico, né? Porque não é muito estranho não ter subido nada? Porque se você volta para a década de 80, a gente nem computador tinha no Brasil, porque tinha a lei da informática proibindo a importação. Aí se você pensa nas revoluções tecnológicas, cara, a gente tá falando de computador, de smartphone, de internet nos anos 90, redes sociais agora, robotização da economia, tá chegando IA e não sobe. Como que é possível isso? Você lembra da história do bolsão de pobreza que eu te falei? Grande parte passa por isso. Quando você pega uma estrutura econômica que estava organizada dentro de... Porque o Brasil dos anos 70 parecia muito a China, né, dos 45 aos 70. Era uma economia planificada, era uma economia em que você tirava do rural, passava para o urbano. Quando você tira do rural e passa para o urbano, dentro de uma economia planificada de investimentos, você está dando capital, tirando pessoas que eram muito improdutivas no campo e fazendo com que essas pessoas migrem para a cidade e se tornem muito mais produtivas com injeção de capital. Tá? Você tinha um processo razoavelmente organizado, a educação não era super estável, mas você tinha pelo menos uma base em que, tirando pessoas do campo e dando educação para na cidade, a produtividade cresce muito rápido. Isso acontece na Índia hoje, isso aconteceu na China durante o período de 1978, principalmente até, vamos dizer, 2015, 2016. Hoje a China já está crescendo de outra maneira, mas eu acho que a China reflete bem o que não aconteceu no Brasil. Porque a China bateu nos limites desse modelo. Todo esse modelo tem um limite, tá? De você tirar da cidade, quando as coisas estão boas, as crises são piores. A gente tem recessões mais profundas. Emergente tem recessão rasa, porque o governo é pequeno, porque o gasto do governo é pequeno, né? A alavancagem da economia é menor. Então, a recessão, normalmente, um emergente, ela é rasa. As nossas recessões são imensas perto dos emergentes. Como a gente tem recessão maior e cresce menos, no final das contas, a gente vai perdendo distância em relação aos nossos pares. Tá? E a gente acaba com mais endividamento. Olha a situação. Agora vamos falar, olha só que coisa interessante. Né? Então, esse período que a gente fala, 2014, 2024, para quem viu o filme Parasita, é a chuva. A chuva, para quem não lembra, você não lembra, é quando choveu e a casa que eles moravam num porão dramático, alagou. Essa cena é dramática, essa cena dá dor de você olhar aquela cena.
né? Mas é a dor de 2000. Eu sou muito ruim bem no de começo lembrar. do filme. Lembrei. Na eles casa moram deles no nível mesmo. abaixo da rua. Da Então. rua. Aham. E a Eu janela lembro. deles é Aham. no nível da rua. É. Ali esquece a janela aberta. E chove, né? E a água entra toda dentro para a casa deles e alaga toda a casa deles, do pessoal que morava no porão, da família de baixa renda, dos quintos, né? E aquilo ali, para mim, é o 2014-24, porque o período até 94-14 é quando estão ascendendo, entrando na casa dos parques de pouco a pouco, né? Para quem viu o filme, lembra que eu acho que o período 2024-2014 é quando eles acham aquele cara morando no porão e ao mesmo tempo a casa deles alaga. E diz assim, cara, eu não tinha... Nada disso era verdade. Né? Agora eu tenho que lidar com esse cara aqui no porão e eu tenho que lidar com o fato que minha casa está destruída. Isso foi 2014 a 2024. Aí a gente sai em 2023, né? Você tem uma mudança de governo, que é que a gente está vivendo no ciclo atual, né, 23 até agora 2026. E o interessante é que a gente começa a viver o mesmo modelo. A gente está no mesmo modelo de uma maneira ou de outra. Por que eu estou falando que a gente está no mesmo modelo? Né? A gente começa... Olha só, o gasto das famílias cresceu, se eu não me engano, por volta de 5% no período glorioso, 5,5% no período glorioso, tá? Naquele século XXI, período glorioso. Aí a gente cai para 1% nesse período muito difícil entre... Putz, cara, é um downgrade grande nesse período 2014, 2023. E aí a gente começa novamente a 4%. O PIB cresce novamente o mesmo modelinho. O PIB cresce um pouco mais que a tendência de 2%, né? E você começa a ter gastos da família que crescem acima do PIB. Né? 3, você vai crescer a 2,5%, 3%, e o gasto da família vai crescer a 4%. É o mesmo modelo anterior. Por quê? Porque você começa um fiscal novamente no mesmo modelo anterior, crescendo aí o gasto a níveis que são compatíveis com o que você crescia ali atrás. Só que você nasce de uma base diferente. Né? Essa base diferente é que agora você tem uma dívida PIB, que logo você vai ver ela a níveis já muito além de qualquer país emergente, logo você vai ver ela batendo a níveis de, a níveis de 80%. Você não consegue mais fazer o parafiscal do mesmo jeito, tá? Mas que é porque você travou o BNDES, a Petrobras, logicamente, o estatuto melhorou, a governança pública melhorou de modo geral, você não consegue fazer a mesma coisa que você fez no passado, mas você cria algumas entidades aqui, algum parafiscal, o parafiscal ainda existe. Né? Basta dizer o seguinte, se você pegar o déficit primário e olhar o comportamento, o delta de dívida brasileira ex-juros, a nossa dívida cresce mais rápido que o nosso primário sugeriria. Tem alguma coisa a mais ali que contamina, né, os gastos públicos. Mas você começa a tentar emular exatamente o mesmo modelo. Eu tenho um gasto público que é muito além do crescimento do PIB durante esse período. Eu tenho um gasto de famílias que é similar ao que eu tinha no passado, um pouco menos, porque eu não consigo fazer tudo que eu fazia no passado, só que eu já bato em níveis de endividamentos enormes, tá? Tanto no setor público brasileiro, quanto nas famílias, que finalmente você chega nesse número mágico que 1/3 da renda é comprometida. É importante a gente pensar em termos de por que a gente chegou a 1/3 da renda comprometida? Por que a gente chegou a esse nível de endividamento? Porque existiu o sonho de estar debaixo da população inteira. Né? Isso não é um destino político. Isso é um destino que a gente vê em vários lugares na natureza. Né? Você vê alpha males, você vê dominância de poucos indivíduos dentro de um grupo maior, dominância de um gene que toma conta completamente de um grupo. Então, a história humana, de uma forma ou de outra, é uma história de Pareto. Né? E você tem situações que são absolutamente limites dessa função, como feudalismo. Né? Você chegou ao limite dessa função, um senhor feudal e diversos vassalos. Então, a gente tem uma visão, eu acho que romântica, de equalidade social. Tá? E eu vou dizer como é que eu acho que isso aconteceu. Eu acho que a maneira que a gente entende história é muito a história depois da Segunda Guerra Mundial, depois das duas grandes guerras. Depois das duas grandes guerras, você destruiu muito capital. Muito. Pessoas que eram ricas ficaram absolutamente pobres, perderam tudo porque a casa foi destruída, porque a empresa foi destruída, porque a fábrica foi destruída. E com a destruição de capital que você teve durante a Segunda Guerra Mundial, você criou uma sociedade mais equalitária.
porque todo mundo partiu. É igual quando teve a peste negra na Europa, em que você matou, em alguns lugares, metade da população. As pessoas que ficaram se tornaram muito mais igualitárias. O senhor feudal perdeu o poder dele e quem ganhou o poder, na verdade, foi a classe mais baixa, porque faltava trabalhadores, né? E você começou a ter divisão de terra, reforma agrária em alguns lugares, como reforma da agricultura no Reino Unido, por exemplo, foram as primeiras reformas que permitiu ali que você galgasse em direção à Renascença, que você galgasse em direção à Revolução Industrial. O que aconteceu depois disso é gradualmente uma acumulação de capital Pareto. Você pega as pessoas, né? Você está chegando ao ponto agora do trilionário. Elon Musk, você chegou ao ponto do, provavelmente. E mais rápido do que as pessoas esperavam, né? Porque o compound é assim. Tinha aquelas notícias, o primeiro trilionário já nasceu. É. Isso há 10 anos, entendeu? Mas E tá agora. agora ele já tem tinha 40 nascido há anos. muito tempo, né? Tem 50 anos o Elon Musk, né? É porque esses processos são completamente exponenciais. Eles vão devagar e você não percebe, e de repente você entra na fase exponencial desse processo, né? E quando você entra na fase exponencial, tudo é muito rápido. Você tem um processo hoje nos Estados Unidos, pega os Estados Unidos, por exemplo, como referência, né? Eu acho que os Estados Unidos é um excelente processo de referência para a morte da classe média. Os Estados Unidos, se você sair ali dos centros principais, você vai ver coisas que você não gostaria de ver. Tá? O número de pessoas em food stamps, né, que é basicamente o Bolsa Alimentação dos Estados Unidos, tem crescido. O sonho americano, da mesma maneira que o sonho brasileiro tem tido dificuldades, o sonho americano tem tido dificuldades. Por quê? Eu acho que várias etapas. Primeiro, você tem essa constante de Pareto, em que se você olhar a concentração de renda nos Estados Unidos, ela continua crescendo. Vai dizer os Estados Unidos que é capitalista. A China, deixada como está no momento, ela vai fazer um processo Pareto da mesma magnitude. É natural isso. Isso é a lei da natureza, isso não é fabricado pelos seres humanos. Então, tanto é que quando você quis lutar contra, foi o socialismo. Você diz assim, olha, eu vou lutar contra esse Pareto, eu não gosto desse Pareto, eu vou ser antinatural, né? Que é eu vou buscar equalidade de outcome, equalidade de resultado. Cara, olha o que são. Tá? Eu acho, ou nos Estados Unidos, eu acho uma perda de tempo enorme. Eu acho que você tem que discutir instituições. Eu acho que você tem que discutir esses grandes fatores, esses grandes movimentos que você sabe que acontecem, você sabe que gera esse Pareto, e você sabe que gerando esse Pareto vai gerar problemas para você em termos de controle social e eleitoral. Pega a Europa, por exemplo. A Europa é o contrário. Eu não tenho dado aqui de cabeça, tem sempre, quem sabe faz ao vivo, né? Mas o PIB da Europa e dos Estados Unidos, uns anos atrás, 2 décadas atrás, era o mesmo PIB. A Europa era até maior que os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos, se eu não me engano, é 1/3 maior do que a Europa. Porque os Estados Unidos cresceu muito mais do que a Europa durante esse período. Isso tem uma reflexão na estrutura social. A Europa não está crescendo, a Europa não tem, o K europeu não tem a parte de cima. O K europeu só tem a parte de baixo. O cara perdeu para o chinês, o cara tem perdido agora no mundo de inteligência artificial, o cara perdeu em termos de housing, o custo de housing na Europa é altíssimo. A conta dele só sobe de modo geral, não só serviço, mas conta de energia na Europa subiu muito, vai subir novamente. Né, durante esse período aí de incertezas no Oriente Médio, a conta dele deve subir novamente. Ele tem que encher esse gás, né, que depende de gás, depende de petróleo, depende de recursos externos. Esse cara, e o que aconteceu com ele durante a guerra da Ucrânia foi draconiano em termos de destruição da classe média. Eu pego o Reino Unido, que é uma parte muito perto do meu coração, né? Vivi muito tempo da minha vida no Reino Unido e tenho a enorme admiração e carinho pelo país. Eu tenho paixão pelo Reino Unido. É triste ver o que está acontecendo ali. Porque pega a situação do Reino Unido. Você perdeu a onda tecnológica. Tá? Você, ao mesmo tempo, passou por todos esses problemas que o mundo passou. Mas, além disso, você se causou o problema da Brexit. Né? Que foi um problema que custou aí, não sei, talvez 6% do PIB do Reino Unido, algumas estimativas. E você, olha o que aconteceu com o seu tecido social. O tecido social quebrou completamente. Né? Se você tirar Londres, que é uma fonte de riqueza, e é a casa dos parques, né? Londres é a casa dos parques. Se você tira a casa dos parques e você olha, o que você tem é uma imensa casa dos skins no momento. Pessoas que não conseguem crescer renda, pessoas que estão sendo pressionadas por custos de modo geral, e pessoas que estão perdendo a esperança, que é a pior coisa para a classe média, é perder a esperança que amanhã vai ser melhor que hoje.
Né? A grande coisa de ser classe média é a ambição de que eu vou estar melhor amanhã do que eu estou hoje. E esse cara vai fazer o quê? Esse cara vai buscar opções de voto de soluções de curto prazo, em gente que não vai ser capaz de trazer essa solução. A verdade é essa, né? Você teve, hoje a gente está conversando aqui, teve as eleições locais no UK, o Reform UK está liderando disparado, gente que nunca gerenciou nada, a Nigel Farage, eu sei disso, tipo assim, eu vi Nigel Farage aparecer, eu vi Nigel Farage crescer, tá? Eu vi ele liderar o processo da Brexit, né? É uma pessoa que não tem experiência de gestão. E tem uma visão muito... A pior coisa do mundo é quando você tem opiniões muito fortes, né? E, ao mesmo tempo, você não tem substância. A gente que faz isso há muito tempo, tá? Que trabalha nisso há muito tempo, vocês formaram o Grupo Primo, trabalham nisso há muito tempo, a gente sabe quanto tempo demorou, eu trabalho em investimentos 30 anos, demorou para eu realmente saber alguma coisa. Quantas vezes eu bati com os burros na água, aprendendo, trabalhando duro, para dizer assim, cara, Rui, 10 anos atrás tu não sabia nada. E até hoje, depois de 30 anos trabalhando nisso, fazendo isso, eu digo, a cada 5 anos que passa, eu me olho 5 anos atrás e digo assim, cara, eu não sabia nada 5 anos atrás, eu era um idiota. Você vai botar pessoas nesse governo do UK que não têm capacidade provada de gestão. Vai ser tipo a galera de Nova York. Vai ser igual o Mandani em Nova York, né? Que eu vou acontecer, lá, né? Vai acontecer, vai. 2 meses depois, não tem dinheiro, né? Crise fiscal sem precedentes. O sonho para qualquer pessoa que já empreendeu na vida, né? E eu recomendo sempre meus filhos. Uma das coisas que eu digo para meu filho é o seguinte: All In, grandes podcasts, Joe Rogan, Lex Fridman, né? Pô, conteúdos fantásticos você tem ali. Depois eu vou gastar 25% do meu tempo batendo papo com o modelo de inteligência artificial, são meus melhores amigos do momento, né? Depois eu vou gastar 1/4 do meu tempo em troca de informação, coisas que a gente está fazendo aqui, né? Troca de informação, tentando aprender um pouco mais. Talvez um tempo em leitura, 1/4 em leitura. Quer dizer, mudou completamente o tipo de fonte de informação. Mas as redes sociais, eu acho que fizeram, de um modo ou de outro, né, a famosa tia do Zap, de uma maneira ou de outra, que é o personagem, igual a Miss Watanabe japonesa, né, a tia do Zap no Brasil, isso gerou um fator que faz com que você tem que colocar a culpa do que está acontecendo com você em alguém. Logicamente, quem está no poder no momento é a pessoa que deve receber a culpa primeiro, e essa pessoa recebendo a culpa primeiro, ela tem menos possibilidade de se eleger. Eu acho que esse é o processo. O que nos traz para a eleição atual, né? O que nos traz para pensamento. Vai ter mudança de governo ou não vai ter mudança de governo? Que é o que as pessoas mais querem saber no momento. E de cara eu vou dizer para vocês, eu não tenho a menor ideia. Mas é igual, tem vários assuntos que eu falo assim, olha, eu não sei e eu não quero nem pretender, né, nem fingir que eu sei. Mas eu vou te dar todas as dicas do que eu acho que você está olhando, para que você não viva de esperança, mas saiba interpretar os sinais. Tá? Eu acho que uma coisa principal a gente já começou. O incumbente normalmente não se elege no mundo. As pessoas querem mudança de uma maneira ou outra. Eu fiz uma palestra uma vez para um grupo muito seleto, de excelentes pessoas, de excelente qualidade, em que eu falei de vários assuntos. Um dos assuntos, logicamente, era o processo político brasileiro. E, no final, né, o fundador daquela grande instituição, né, uma instituição de respeito no Brasil, ele pegou a palavra e disse assim, Rui, eu entendi tudo que você falou, eu concordo com tudo que você falou, mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que a gente tem que ter mudança de governo nesse momento. E não deu nenhuma razão específica para isso. Mas ele disse assim, eu acho que existe uma pessoa sênior, uma pessoa logicamente super informada e com grande senioridade, falou, eu acho que a gente tem que trocar. Eu acho que não dá para continuar, a gente tem que trocar. A opinião dele naquele momento, mas reflete esse tipo de desejo, esse tipo de que, cara, a gente tem que buscar um novo caminho de alguma maneira. Então esse é o fator contra o incumbente no momento. Eu vou te dar um outro fator que eu acho interessante para você pensar. Tá? Qualquer produto envelhece. Sim. Eu envelheço. Tá? E o maior luta que eu tenho dentro do meu negócio, do nosso negócio, que eu acho que deve ser até parecido com vocês, é não deixar o negócio envelhecer. Sim. Né? Não deixar, passar para a próxima geração, ter certeza que o público jovem está junto da gente, ter certeza que a gente tem uma proposta que traga os jovens para junto da gente. Né? Eu adoro fazer palestra, fui chamado para uma palestra que eu vou adorar fazer, que é para pessoas de alta renda, mas não para pessoas de alta renda, para os filhos das pessoas de alta renda. Isso eu acho fantástico, entendeu? Ter capacidade de falar com essas pessoas. Eu gosto muito de levar meus filhos para esses eventos, porque é manter os jovens
mantendo jovem. E a proposta que a gente tem atual de governo, ela está envelhecendo, a verdade é essa. Né? A proposta atual de governo tem mais de 80 anos de idade. Queira ou não, eu acho até, louvável a maneira que o presidente tem mantido a sua forma física. Não, isso aí é digno de nota, realmente. É louvável. Muita vitalidade para a idade. Muita vitalidade para a idade. Tá? Mas é um produto que envelheceu. E é um produto que envelheceu junto com uma proposta que envelheceu de alguma maneira. Então, se você olha o perfil de votos do incumbente, o perfil de votos do incumbente do presidente Lula tende a ir para o espectro de maior idade. Se você olha para o espectro de menor idade, ele não tende a votar no presidente Lula. Né? Até o fenômeno que tem acontecido recentemente com uma pessoa como o Renan Santos. O Renan Santos está muito na parte jovem da população, que quer alguma coisa diferente, que se identifica. É muito difícil eu ter 20 anos de idade e me identificar com uma pessoa de 80. É naturalmente difícil, entendeu? O próprio jovem, eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho já com 18 anos de idade. Ele tem dificuldade... As estruturas que beneficiam eles, né? A questão... Porque, como você disse, se um marciano chega aqui e olha, ele fala, cara, é fácil resolver isso. Até ele começa a falar com os políticos. Aí é muito jogo de interesse que eu não sei se a coisa vai andar. Existe uma esperança no Brasil, que não existia na Argentina, que deixou de existir na Argentina. Tá? A esperança do Brasil, eu vou te dizer qual é. 95% do dinheiro dos brasileiros está aqui dentro. E os políticos têm o dinheiro deles todo aqui dentro também. Tá? As empresas estão aqui dentro, os interesses financeiros deles, os interesses empresariais deles estão aqui dentro. A razão que o Brasil não quebra, tá? A razão que o Brasil vai até o limite do abismo e volta. É porque o dinheiro do brasileiro está aqui dentro. O carrapato não pode matar o boi. Exatamente, o carrapato não pode matar o boi. Então, de uma maneira ou de outra, a gente vai ao limite do Brasil, mas volta. A Argentina quebrou e não voltou do limite porque os argentinos tiraram todo o dinheiro da Argentina e todo o dinheiro da moeda local. E, nesse sentido, a Argentina se deixou quebrar. Ou foi embora quebrar. Por isso eu digo, lembra da vela para o pessoal da PUC-Rio. Tá? Mas a Argentina quebrou dentro de um processo desse tipo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como a gente tem esse pecado original, né, de instituições muito fracas, que a gente tirou no Brasil, a gente tinha um século XIX, um Brasil que, por padrão da América do Sul, isso no programa que eu fiz, História do Brasil, mostra muito claro, que o padrão para a América do Sul era um país muito bom, tá? Institucionalmente bom, um país estável. Tanto é que eu já vi o Guilherme Freire aqui falar isso no teu programa, que fala assim, pega umas fotos do Rio de Janeiro de 1920 e olha o que era o Rio de Janeiro em 1900. O Rio de Janeiro que emerge, né, o Brasil que emergia do governo monárquico indo para a República, era um lugar organizado. Existia uma organização institucional, existia um respeito institucional para padrões do século XIX para a virada do século XX. Lógico que eu não estou falando do mundo atual. Tá? E isso num mar de calma, num continente que era um continente que estava sempre em pancadaria, sempre com problemas. A gente era um mar de calma aqui no Brasil, de estabilidade. É um Brasil que, cara, desde a abertura dos portos, foi um país que foi desenvolvendo instituições durante o segundo reinado. Essa virada republicana foi um pecado original, a gente não conseguiu construir essas instituições. E hoje essas instituições elas estão representadas no Rui, no Bruno, no setor privado. A gente tem um problema institucional. Não vamos negar que ele existe também no setor privado. Tá? O brasileiro, de modo geral, desconfia um do outro. Ele não confia um no outro. Baixa confiança. Tá? Baixíssima confiança. Capitalismo é confiança. Né? Sempre confiança. Ele está representado no legislativo, ele está representado no executivo, ele está representado no judiciário, ele está representado em todas as camadas da população, porque, logicamente, o pessoal da Câmara, do judiciário e do executivo não chegam de Marte, eles chegam da sociedade como um todo. E a gente tem esse pecado original institucional que corrói a gente. Então, eu acho que sim, tá? Eu acho que a gente volta. A gente voltou em 2016. Né? A gente voltou em 94, a gente voltou em várias situações, eu acho que sim. Mas você acha que a volta se refletiria numa ascensão da classe média? Porque, como você citou, nos 10 anos, aí, 2014, 2023, renda per capita do Brasil parada. Década de 80 isso também aconteceu. Mas em 80, você tinha a parte de baixo da conta, a per capita, crescendo, né? O Brasil crescia a população. Agora a gente está numa fase de estagnação e daqui a pouco vai chegar o decréscimo. Então eu fico pensando, cara, a gente deixou de crescer a renda per capita com a população parada. Como é que vai ser o futuro disso? Até porque é uma população parada, mas envelhecendo. Uma estatística que, não digo que passou batida, mas eu vi pouca gente falando disso ano passado, foi que em 2025, pela primeira vez, o gasto com previdência pública passou de 1 trilhão.
E agora não volta mais, até porque a fila do INSS tá gigante, né? Então o negócio vai continuar andando, amassando. A única esperança da gente é a produtividade. A única esperança da gente é que coisas como inteligência artificial e o senhor ficava feliz, né? O outro investia, ganhava um pouco menos, mas investia também e o senhor ficava feliz. E o outro enterrava e não gerava nada. E o senhor dizia, prenda esse cara, né? E a ele nada, né? E depois em Mateus você tem aquela famosa frase que quem tem mais jamais será dado. Quer dizer, a própria Bíblia, o nosso Senhor Jesus Cristo reconhecia o fato de que existe um mecanismo na sociedade em que as pessoas colocam esforços diferentes e esses esforços são remunerados diferentes. Mas você tocou num ponto fundamental. Você tem que ter a percepção de que o ponto de partida é justo. Em que eu e você, se a gente tiver o mesmo ponto de partida, se o meu esforço for maior que o seu, eu vou ter uma recompensa maior do que a sua. E é esse que é o máximo de John Rawls, né? John Rawls era o filósofo econômico favorito ali do Bill Clinton, em que ele criou o véu da incerteza, né? Se você não soubesse onde fosse nascer na sociedade, que sociedade você quer. E o pensamento filosófico diz assim, uma sociedade em que todos tenham as mesmas condições de partida. Porque você sabe que o esforço é diferente, as capacidades das pessoas são diferentes, você não quer equalizar o resultado, porque a gente sabe que mata muita gente. Você quer... O que está acontecendo na sociedade no momento, que eu acho que pode ser uma ruptura do contrato social, é porque as pessoas não sentem que as condições de partida são as mesmas. Você vê a China, por exemplo, para não falar dos Estados Unidos. Você vê que a reforma que o Xi fez recentemente foi no setor de educação. Proibir que as pessoas tenham acesso à educação complementar para não fazer o sistema injusto. Porque todo mundo tem que ter acesso à mesma educação, porque eles fazem aquele grande vestibular dele, né, aquela grande prova, e se você tem acesso à educação diferenciada, você vai se diferenciar e você vai ser melhor e vai causar desigualdade social. Né? Então você tem que equalizar a sociedade. E eu acho que o sentimento que existe hoje, eu vi o presidente da Palantir falar uma frase sensacional, vem cá, se você vai criar uma tecnologia que vai atacar todos os trabalhos, né, de escritório, né, de colarinho branco do mundo, e ao mesmo tempo vai ser a tecnologia usada militarmente, se você achar que você não vai ser regulado, você é idiota, porque você vai ser regulado e você vai ter uma revolta social. Eu acho que não tem nada mais impopular na sociedade de classe média hoje do que a inteligência artificial. Nada é mais impopular que isso, porque é um sistema em que o vencedor leva tudo. Né? Hoje a gente tem a Anthropic sendo a grande vencedora desse sistema. E pior, dá uma sensação de injustiça para a pessoa que está sendo substituída enorme. Né? E o tempo da substituição é muito rápido. Né? Porque quando você teve várias transformações no mundo, eletricidade, carro, mas foram coisas que você levava ao longo de uma década, ao longo de 2 décadas, e você permitia que a sociedade adaptasse, né, o tecido social novamente a essa nova realidade. O problema da inteligência artificial é que está acontecendo muito rápido, a velocidade, como ela é exponencial, né, a velocidade é muito rápida e talvez o tempo de adaptação não seja tão rápido, e isso vai gerar conflitos sociais que não vão ser triviais. Tá? Não vão ser triviais, porque vai pegar em cima dessa classe média, porque o chinês que substituiu o cara nos Estados Unidos, ele não